mesclar o objeto social, se eu dentro daquela empresa, daquela sociedade empresária, eu planejar administrar os meus bens lá dentro e fizer corretagem, por exemplo, como imobiliária, vai ser uma holding mista, ela vai ter dupla função. Então, eu posso ter uma imobiliária que é uma holding. Se eu abrir o caso do Pablo Vinícius lá hoje, tá? Ele falou que abriu a empresa dele. Como ele é o terrenista, a Juliana tem esse caso na família dela, mas optou por um modelo de 2 empresas. Depois, se você permitir que fale mais ou menos o seu modelo, eu posso falar também. Ele optou por ter uma empresa única que vai organizar o patrimônio familiar, porque tem uma irmã junto, e, ao mesmo tempo, essa empresa vai ser a empresa incorporadora do terreno dele, vai ser a empresa loteadora. Ele optou por ter uma empresa mista que fizesse as 2 coisas, que ele pudesse colocar o patrimônio da família ali dentro, fazer um acerto com a irmã familiarmente sobre esse patrimônio, e depois, para efeito de TBI, para não ter 2 empresas, ter 2 contadores, 2 controles contábeis, ele optou por fazer uma empresa só, porque é ele sozinho, tá? E ele quer que essa empresa depois vá comandar outros empreendimentos. Você pode ter, eu vou falar daqui a pouco, outro exemplo que a gente cria, que é mais indicado, você ter uma holding e um SPE para cada empreendimento. Então, de forma resumida, a holding, porque o que é uma holding? Quando eu abro a empresa, existe um CNAE. CNAE é quando você tem um código na junta comercial de qual o objeto social da empresa que você está abrindo, tá? Então, existe um CNAE simples de holding, que o CNAE é assim, ó, holding de instituições não financeiras. Porque se você for fazer uma holding financeira, existe uma holding específica para instituições financeiras, que não é o caso nosso, que não temos uma autorização do Banco Central para ter um banco, por exemplo, uma financeira. Então, nós vamos abrir uma holding de instituições não financeiras. Então, ela é uma gestora de patrimônio, uma gestora de outras empresas que não do mercado financeiro. Então, eu quero abrir uma holding. Tá, objeto social, holding de instituições não financeiras. Pronto, abri uma holding. Mas eu quero criar objetos secundários, porque eu quero que ela tenha outros objetos. Tá, então eu coloco lá assim, holding de instituições não financeiras, lá no objeto, coloco compra e venda de imóveis próprios, coloco implantação de loteamentos. Eu fiz com que aquela holding fosse uma loteadora ou incorporadora. Luciano, mas qual que é essa diferença, então, de uma SPE? Quando a gente fala de uma SPE, que é uma sociedade de propósito específico, e hoje eu fiz outro conteúdo só sobre SPE e SCP, qual que é a diferença? É no prazo, tá? Então, eu posso abrir uma holding, por exemplo, que ela possa ser uma SPE. Se eu determinar que aquela holding, aquela empresa, ela vai abrir hoje, dia 17 de janeiro, e ela vai fechar no dia 20 de dezembro de 2027. Se eu determinei um prazo e coloquei um objeto, ela passou a ser uma SPE, ela passou a ser uma holding de propósito específico. Ela tem um propósito de iniciar e se acabar com um prazo determinado, com um objeto determinado. Isso é uma SPE. O próprio nome já diz, propósito específico. Eu posso ter uma SPE que eu não determine prazo e ela continue com um propósito específico? Sim. Eu vou colocar, por exemplo, administração de bens próprios, implantação, loteamento, e se você quiser determinar se o terrenista quer uma segurança, não, eu quero ter certeza que a hora que o loteamento acabar, eu não quero ser seu sócio mais, eu vou ser seu sócio enquanto existir o nosso empreendimento. E aí você vai lá e coloca no prazo, que ela vai se iniciar na data tal e vai se encerrar a partir da venda do último lote do empreendimento X. Então, você não precisa determinar o prazo, você vai determinar quando ela vai se encerrar, quando ela perdeu o objeto. Terminou aquele empreendimento, ela não tem por que subsistir. Então, aquela sociedade sua com aquele terrenista acabou. O terrenista, a sociedade com aquele incorporador acabou. Então, eu vou falando, se vocês tiverem dúvida, depois vocês me perguntam, sabendo delimitar muito bem, então, que é holding, que é SPE, e ambas podem ser uma empresa única, uma holding SPE, um SPE holding, tá? De acordo com o que você quer que ela seja, do sentido do objeto dela, não se ela é uma limitada, se ela é um SA, que pode ser ambas, né? E aí, então,
qual que é o objetivo de se abrir uma holding? Então, vamos delimitar primeiro holding. A holding, ela é uma empresa que ela pretende, você abre uma empresa para organizar o seu patrimônio. Você já tem um patrimônio X, que pode ser móveis, imóveis e dinheiro, pode ser direitos, pode ser ativos, pode ser ações, e você quer colocar tudo aquilo que você amealhou até então dentro de uma sociedade que você... aqui, ó, teria um código de KNAI de holding? Sim, tem um código próprio, depois eu passo o código para vocês. Aí você abre essa sociedade empresária, coloca todos os bens que você tem lá, através de uma integralização de capital. O que é o capital social dela? Você vai pegar, por exemplo, você cria uma empresa hoje, R$200 mil em moeda corrente, vai e aporta 200 mil para começar a empresa. Mas você pode, o capital social ele pode ser formado por bens e direitos. Então, por exemplo, eu coloco lá um imóvel. Então, eu, em vez de ser um imóvel de 1 milhão, em vez de eu integralizar com R$1 milhão em moeda corrente, eu vou dizer que eu estou integralizando o capital social de 1 milhão através da integralização, quer dizer, da trazida, para trazer para dentro da empresa um imóvel, matrícula X, no valor de 1 milhão. Então, o capital social é 1 milhão, mas não em moeda corrente, mas sim daquele imóvel. Então, eu abro uma holding, coloco os meus imóveis, coloco veículos, coloco dinheiro, e lá dentro eu coloco a minha estrutura familiar, tá? Eu, minha esposa, meus filhos. E aí eu coloco regras para já ir passando a estrutura patrimonial para minha família, sem precisar de inventário, sem pagar doação. Eu posso estruturar uma forma que meus filhos consigam comprar as minhas ações, sendo que eu vendo com direito de permanecer na administração. Então, eu passo o meu patrimônio para os meus filhos em vida, mas mantenho o administrador vitalício. Então, eu mantenho o poder meu. Eu posso comprar outros imóveis, vender outros imóveis dentro da holding, e aí eu posso transacionar dentro dessa holding. Com isso, eu não vou entrar muito em carga tributária para a gente focar no imobiliário, tá? Mas com isso eu consigo baixar imposto de renda, consigo transferir dinheiro para os meus filhos sem doação através de uma distribuição de lucro. Eu coloco uma cláusula de distribuição desproporcional de lucro. Isso quer dizer que eu possa ter 80% das cotas e meus filhos 5% cada um, e eu posso distribuir 90% do lucro para quem tem 5%. Se houver previsão no contrato social, a Receita, isso está no Código Civil, e a Receita Federal entende que é possível, já tem soluções de consulta na Receita sobre isso. Então, eu consigo passar 80% do lucro para alguém que tem 5%, e isso é legal. E o que eu consigo com isso? Transferir aos poucos patrimônio meu, resultado meu, para a minha estrutura familiar, sem pagar doação, por exemplo. E com esse dinheiro que meus filhos adquirem com distribuição de lucro, eles podem comprar as minhas cotas. E aí, ao longo de um determinado período, eu transferi o meu patrimônio para a minha família, sem precisar ter feito inventário, sem precisar ter pagado ITBI, transferir imóveis, e sem pagar doação. E aí eu falo, Luciano, mas se você quiser vender uma casa, ou seu filho quiser vender, a holding vende, tá? E se aquele dinheiro quiser destinar a qualquer dos sócios, depois que vender e receber, pagar o devido imposto, você distribui lucro, não tem problema. Passa o dinheiro para a pessoa física. Se não quiser colocar o dinheiro na pessoa física, deixar o dinheiro na holding, para a própria holding investir em outros capitais, você deixa o dinheiro na holding. Então, assim, ó, em resumo, esse é o objetivo de se criar uma holding, seja para organizar e planejar o seu patrimônio, ou seja, para aquele que eu disse antes, que essa holding cria, se você tem diversas outras empresas, você cria um modelo de gestão em que essa holding administra as empresas que estão abaixo dela. Você cria um cronograma de gestão empresarial e essa holding vai administrar as empresas abaixo dela, ligadas a ela. E quando você distribuir lucros nessas empresas abaixo dela, o lucro vai para a holding, né, já tributado, então